Sejam bem-vindos, mais uma vez e sempre. Como já explicamos, estas nossas aulas são baseadas nos Vedas, uma compilação de textos e manuscritos indianos postos por escritos mais de 5.000 anos atrás. Já dissemos que este conhecimento perfeito e infalível é a origem de todas as outras correntes filosóficas e religiosas, pois está na base da civilização humana neste mundo. Alguns de vocês já devem ter compreendido também que o acesso aos Vedas diz respeito à consciência de cada um de nós. De certa forma, compreender estas escrituras é algo relativo a um convite kármico. Na aula passada falamos sobre o karma. Sente atração pelo conhecimento original aqueles que buscam um caminho de purificação e uma ética cada dia mais elevada. Talvez muitos de vocês também tenham compreendido que quem sente atração pelo conhecimento original são os que buscam uma purificação profunda através das ações. Já explicamos que as conclusões perfeitas relativas aos manuscritos não podem ser encontradas em livrarias comuns, nem mesmo podem ser vendidas ou transmitidas por pessoas que falam sobre os Vedas, que ensinam o significado dessas escrituras em troca de um comércio. Não é possível, segundo os textos originais, vendermos este conhecimento, pois ele pertence à herança natural do homem em relação à existência no cosmos. As conclusões perfeitas relativas aos Vedas não podem ser encontradas em livrarias comuns, nem na maioria das bibliotecas do Ocidente. Tampouco universidades ou ambientes acadêmicos sabem atravessar os manuscritos, chegando às conclusões perfeitas relativas aos textos, sem a ajuda dos Vaishnavas, de mestres e gurus, sábios autorrealizados da Índia, que possuem perfeito conhecimento sobre Deus e sobre os 3 níveis em que se manifesta a existência, assim como nós a conhecemos. A matéria, que podemos experimentar através da ciência, as energias sutis do cosmos e aquilo que não é material nem energético, o espírito, como já explicamos. Me permitam agora pronunciar um verso, um mantra em sânscrito, que nos conecta a estes grandes Vaishnavas. Om Ajnana-timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Muito bem. O conhecimento védico é necessariamente transmitido de mestre para discípulo. E, portanto, é preciso que alguém nos tome pela mão e nos leve pessoalmente, passo a passo, dentro da infinita sabedoria relativa a estes manuscritos em sânscrito. Por favor, permitam que suas mentes e seus corações se abram para escutar sobre esta ciência milenar. Vamos mergulhar agora nos significados profundos de um outro hemisfério do mundo material, de um outro momento dentro do tempo e do espaço, o início da civilização. Hoje falaremos sobre o fenômeno da metempsicose, a assim chamada reencarnação.
Em primeiro lugar, quero justamente prestar minhas humildes reverências a estes filósofos e mestres do Vaishnavismo, da Gaudiya Mat, a escola dourada do conhecimento indiano, pois são eles que mantêm intacto o conhecimento relativo aos manuscritos sagrados da Índia milenar. Que existe este conhecimento, assim como ele era transmitido muito antes do Ocidente se organizar, muito antes do budismo, do Egito, da Pérsia, da Palestina, do hebraísmo e de todas as outras filosofias que nós conhecemos hoje. Os Vedas são a primeira filosofia do mundo. E a todos vocês que têm acompanhado nossas aulas ao vivo, ou que assistem ao nosso canal do YouTube, aos alunos das aulas sobre o Bhagavad Gita, e aos participantes do grupo e da página Ciência Milenar Indiana, muito obrigado pela atenção, pela confiança e pela oportunidade que vocês me dão de falar sobre este conhecimento simultaneamente. Vamos sublinhar isso e manter isso aceso em nossas mentes. Simultaneamente científico e espiritual. Semana passada, falamos sobre o karma, analisamos o funcionamento do mecanismo que regula os acontecimentos no universo material e sobre como podemos alcançar equilíbrio e felicidade. Peço a todos que escutem a aula e as outras aulas que, porventura, vocês tenham perdido. Elas estão todas publicadas na nossa página Ciência Milenar Indiana. Hoje nós vamos falar sobre o complemento natural da lei do karma. Se há uma justiça relativa às nossas ações no tempo e no espaço, uma lei que frutifica positiva ou negativamente, o karma é definido como o fruto das nossas ações. Frutos que podem ser colhidos em diferentes momentos e não necessariamente no arco de uma única manifestação corpórea. Devemos entender que se existe uma lei, a lei da ação e reação, e que tal lei se aplica também à vida humana, não seria normal e nem científico imaginar que a existência do homem pudesse se subtrair à lei da ação e reação, à lei do karma. E que, portanto, ela age sobre todos os fenômenos da manifestação cósmica. Necessariamente, a alma espiritual, a nossa consciência, deve ter a capacidade de continuar o seu processo, transmigrando para um novo corpo após a destruição do corpo em que se encontrava antes. Pois esta lei da física acorrenta o cosmos e, portanto, tudo que nele está contido, inclusive a consciência, às reações dos atos e escolhas feitos no passado. Do ponto de vista científico, do ponto de vista da matemática, não existe injustiça no cosmos material. Por que existiria algo, então, que pudesse escapar às leis que governam a realidade? No Bhagavad Gita, lemos: para a alma, em tempo algum existe nascimento ou morte, ela não passou a existir, não passa a existir, nem passará a existir. Ela é não nascida, eterna, sempre existente e primordial. Ela não morre quando o corpo morre. O verso 20 do 2º capítulo diz: assim como alguém veste roupas novas abandonando as antigas, a alma aceita novos corpos materiais, abandonando os velhos e inúteis. Assim como neste corpo a alma corporificada seguidamente passa da infância à juventude e a seguir à velhice, do mesmo modo, chegando à morte, a alma passa para outro estágio, outro corpo. Um sábio não fica confuso com tal mudança. Enquanto o Espiritismo, religião bastante conhecida no Brasil, fala de uma encarnação dos seres, também fala de uma encarnação dos seres, o seu ponto de vista, que é mais conhecido por nós, está, de certa forma, dividido, separado da ideia da evolução das espécies. Em aulas passadas, já relacionamos
as teorias de Darwin, a explicação contida nos manuscritos. Segundo os Vedas, existem 8.400.000 espécies de vida, mas o que evolui é a alma. A consciência evolui através destas espécies, não são os corpos, mas a nossa capacidade de entender a vida que evolui através deles. Vamos lembrar por ora um precioso detalhe. Os Vedas são a fonte do conceito de reencarnação e a primeira filosofia do mundo. Enquanto o Espiritismo diz que a alma dos homens é diferente da alma dos animais e, portanto, haveriam almas sofisticadas e almas inferiores, isso nos levaria a imaginar uma forma de crueldade, uma forma de injustiça no mecanismo universal. Por quê? Se você fosse a alma de um animal, o átomo de consciência dentro de um animal, por que você não poderia jamais evoluir para uma forma superior? Estaríamos diante de um mecanismo injusto. Segundo os Vedas, todas as almas dentro da realidade material estão se transformando e participando de um processo evolutivo único, que não divide a realidade em diferentes castas, almas humanas e almas animais. A ideia das castas da antiga Índia, na verdade, é um preconceito que nada tem a ver com as escrituras originais, como já explicamos. Os Vedas falam das cores das almas durante o processo evolutivo, e não de castas fechadas. Portanto, por que é que deveriam acontecer castas dentro de níveis da consciência? Por que é que existiria a alma do animal encarcerada para sempre nesta forma e a alma do homem sempre superior àquela do animal? Lembrando que os Vedas são a única filosofia que possui com precisão dados científicos, tais como a velocidade da luz, ou a teoria da relatividade, descrita no Srimad Bhagavatam, no 10º canto do Srimad Bhagavatam. Nós não temos motivos lógicos e nem científicos para questionar as precisações védicas em relação às informações materiais e, portanto, podemos concluir que as informações espirituais também estão tão perfeitas quanto as outras. A reencarnação nos Vedas não nega a evolução permanente da consciência e muito menos a evolução progressiva da alma através dos corpos animais, do mais simples ao homem. Somos todos irmãos. Já explicamos esse fato. Mas o que reencarna? O que é essa consciência? Antes de entrarmos nesse aspecto, eu gostaria de fazer uma consideração acerca da moda em vigor dentro do ambiente científico, o assim chamado ateísmo. Enquanto os agnósticos declaram não saber se Deus existe ou não, e não se põem o problema, aqueles que se definem ateus tendem a desejar que Deus não exista, como explica o Dr. Mourão. Apesar do fato de que a grande maioria dos cientistas de hoje e dos formadores de opinião pública, apesar do fato deles serem incrédulos, deles escolherem essa espécie de vontade de eliminar o conceito de Deus do dicionário da mente daqueles que experimentam a transcendência, existem também cientistas de peso e renome que disseram o contrário. Podemos apontar Kurt Gödel, um matemático que em 1970 publica a prova ontológica da existência de Deus. Com o vocábulo ontologia, no campo da filosofia, nós indicamos o estudo do que existe, a filosofia que estuda a natureza da realidade. Muito bem, Gödel, descrito como um dos mais fascinantes matemáticos do seu tempo, publicou dezenas de teoremas de importância capital, de importância mundial, dentre os quais este Ontologisches Beweis, um teorema de lógica matemática
que comprova a existência de Deus. Ao analisar esse teorema, é possível fazer uma transcrição verbal relativa a este axioma. Segundo Gödel, eu não vou ler para vocês aqui agora a estrutura matemática deste axioma, pois seria difícil explicá-la simplesmente com palavras, sem podê-la desenhar numa lousa. Muito bem. Essa é a tradução verbal do axioma de Gödel. Segundo este importante matemático, a lógica que comprova a existência de Deus é a seguinte: Deus existe ao possuir todas as qualidades positivas. Uma propriedade é positiva somente se é verdadeira em todas as realidades e mundos possíveis. Nessa primeira parte, Gödel está dizendo que para que Deus exista é necessário que esta entidade seja absolutamente positiva. Uma propriedade é positiva somente se ela é verdadeira em todos os mundos possíveis. Portanto, Deus atravessa todas as realidades, assim como está explicado na literatura védica. Se o ser tem qualidades divinas, então o fato de existir lhe pertence por essência. Existir é uma qualidade positiva. Algo existe, continua Gödel, somente se sua essência existe necessariamente. E depois ele conclui que existir é uma qualidade positiva. Se Deus possui todas as qualidades, ele necessariamente existe. Essa é a tradução da lógica matemática de um livro chamado As Provas da Existência de Deus, a prova matemática da existência de Deus. Para quem quiser, existe no nosso canal Ciência Milenar Indiana o vídeo As Provas Científicas da Existência de Deus, que analisa outros aspectos da espiritualidade. Muito bem. Continuando no ponto de vista científico, a ciência nunca provou que a consciência nasce do cérebro. Alguns de vocês podem duvidar disso, pois têm acesso à ciência através de documentários da televisão. Mas nós não devemos confundir jornalismo, programas fantásticos, com a ciência profunda, verdadeiramente discutida na academia mundial. A ciência verdadeira jamais conseguiu determinar, através de suas experiências, que a consciência nasce do cérebro. As experiências determinaram, sim, vamos prestar atenção, que específicas áreas do córtex cerebral são ativadas quando pensamos. Isso é verdade. Mas vamos meditar um pouco. Isso determina que o cérebro é a fonte dos pensamentos? Conversei sobre isso com o Dr. Mourão recentemente. E ele me ajudou, na verdade, a analisar esses fatos com mais profundidade. As experiências científicas simplesmente determinaram que um neurônio pulsa eletricidade ou emite um sinal neuroquímico enquanto estamos pensando. Porém, surpreendentemente, na maioria dos casos, as mesmas áreas do cérebro estão envolvidas para pensamentos ou emoções e ideias relativos a sentimentos contrários. Apesar de gráficos coloridos que são apresentados para nós pela televisão, as experiências em laboratório mostraram que dor, prazer, memória, tudo isso envolve uma mesma tipologia de transmissão de impulsos neuroquímicos em áreas semelhantes do cérebro. Segundo a ciência, nenhuma ideia é distinguível dentro do córtex. Se você sente dor ou felicidade, o córtex se comporta da mesma maneira. Se você pensa numa flor amarela ou numa memória, na lembrança de um acidente de carro, o sistema eletrônico neural
é o mesmo que se move tanto para a percepção da flor amarela, quanto para a memória do acidente. O mesmo mediador químico, os mesmos mediadores químicos transmitem tanto ideias como coisas diferentes dentro do cérebro. Justamente, nós poderíamos então comparar o cérebro como um telefone, um aparelho, um transmissor, um duto. Um duto por onde passa a ideia, por onde passa o pensamento. Se um cientista abrisse um telefone e comprovasse que a voz está acontecendo através daqueles transistores, ele poderia comprovar para todos nós que o emissor da voz está dentro do telefone? Se nós abrimos o computador, de onde vem a aula Cultura e Ciência, e virmos transistores desse computador em movimento, enquanto a aula é transmitida, alguém poderia afirmar que eu, que estou neste momento falando com todos vocês, estou dentro do aparelho do computador? A ciência prova que o cérebro funciona, mas não prova que ele é a fonte dos sentimentos e emoções. Segundo os Vedas, esta é a consciência. E é isto, o átomo da consciência, que atravessa a vida em diferentes corpos. Casos de relatos, inclusive científicos, sobre a reencarnação, são vários. Vocês já devem ter ouvido falar no Dr. Ian Stevenson. Nós discorremos sobre o Dr. Stevenson na aula As Evidências Médicas da Reencarnação, no nosso canal do YouTube. Há o caso da menina Shanti Devi, extremamente famoso, que ficou conhecida por conta da história de sua suposta reencarnação. Ela se lembrava de fatos relativos a uma outra família, e quando encontrou aquele que deveria ser seu marido e seu filho, chorou emocionada, apesar de ser uma menina, né, nos primeiros anos de vida. Considerado pelo Washington Post um homem que iniciou investigações científicas em temas que até então eram considerados tabus, o Dr. Ian Stevenson, formado em medicina no Canadá pela Universidade McGill em 1943, chefe do departamento de psiquiatria na Escola de Medicina da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, começou a estudar sistematicamente, de maneira acadêmica, e publicar livros para a classe média relativo a existências, a memórias de existências passadas. Sua interessante pesquisa analisa sinais de nascimento, marcas e cicatrizes que comprovam a morte narrada pelas crianças. Ele simplesmente só considera analisável e passível de pesquisa científica depoimentos de crianças marcadas por cicatrizes ou malformações físicas congênitas, que possam ser explicadas através dos ferimentos que as mesmas crianças, que estas crianças explicam serem a fonte destes traumas físicos por conta de sua memória relativa a vidas passadas. Assim que começam a falar, as crianças analisadas por Ian Stevenson dizem que atravessaram mortes violentas, que justificam essas cicatrizes. O título de um livro de ensaios desse médico é Reencarnação e Biologia, uma contribuição para a etiologia das marcas de nascença e defeitos de nascimento. O título em si, que diz respeito a uma monografia médica com documentos, notas e quadros ilustrativos, é técnico e endereçado à classe acadêmica dos médicos do mundo.
Ele não está interessado em criar sensacionalismo nos jornais. Ele se dirige aos seus colegas médicos. Por isso, o livro não foi traduzido em português. Este volume. Ele fala, por exemplo, de Jacinta Agbo, uma menina que nasceu na Nigéria, em 1980, e que apresentava uma cicatriz retilínea no crânio, que corresponderia exatamente a uma cirurgia e uma longa incisão na cabeça. Simultaneamente, ou melhor, assim que começou a falar, essa menina contava de um homem chamado Nissudo, que teria sido ferido durante uma discussão, trazido para um hospital e operado através de uma longa incisão no crânio. O homem, Nissudo, segundo a menina Jacinta, teria morrido após a operação. Muito bem, Ian Stevenson conseguiu localizar o hospital, identificou a existência desse Nissudo, obteve os laudos médicos e o certificado de óbito e comparou as fotografias da marca de nascença de Jacinta com os ferimentos contidos nos laudos médicos de Nissudo, que 10 anos antes teria morrido após as operações narradas por esta criança de 2 anos na África. Nós falamos sobre isso no vídeo As Evidências Médicas da Reencarnação, no canal Ciência Milenar Indiana. Vamos agora filosofar um pouco sobre estes aspectos. Há cristãos e evangélicos que explicariam estes depoimentos falando, hipotizando alguma espécie de possessão demoníaca relativa a seres de uma outra realidade. Há quem imagine que existam civilizações de seres demoníacos num nível invisível de mundo. E que tal interferência possa causar estes depoimentos. Muito bem. Nós não temos como negar esta hipótese. Devemos olhar para ambas as hipóteses do ponto de vista epistemológico, ou seja, do ponto de vista da parte da filosofia que analisa os fenômenos da existência e que tenta dar uma resposta para tudo que o homem testemunha, para tudo que o homem afirma que existe, de um ponto de vista que suspende o julgamento em relação à veracidade. Ou seja, a epistemologia deve encarar o fenômeno da reencarnação assim como ele nos é apresentado e analisá-lo de maneira fria, existindo ele ou não. Então nós vamos olhar para esta hipótese de alguns cristãos e de alguns evangélicos que imaginam que esses testemunhos, os testemunhos dessas crianças, né, há o caso também de um menino com uma má formação na orelha, que se lembrava de um tiro numa outra encarnação. O Dr. Ian Stevenson, mais uma vez, encontrou todos os documentos que comprovavam essa estranha memória. De um menino turco, exposto também no nosso vídeo As Evidências Médicas da Reencarnação. Muito bem. Tudo isso poderia ser sugerido por seres de um outro nível, de uma outra dimensão. Essa hipótese é plausível? Supondo que este seja o caso da maioria dos depoimentos, ou de alguns depoimentos, onde estão estes seres demoníacos? Realmente podemos imaginar que façam parte da nossa civilização? Se há um mundo paralelo para seres fantasmagóricos, não seria mais fácil imaginar que tais seres também nasçam e morram nesta forma?
assim como nós? Por que é que tais seres fantasmagóricos, num outro nível de mundo, estariam fixos numa determinada forma, se tudo que existe não está? Todos os níveis de vida aqui dentro deste mundo material se manifestam, existem e morrem. Isso está descrito nos Vedas. Não seria mais fácil imaginar que estes seres têm uma encarnação neste suposto outro nível? Ou realmente deveríamos imaginar que estão presos eternamente numa forma negativa e amaldiçoada, de certa forma? Pois são demoníacos, como supõem certas pessoas. Tal hipótese, a hipótese de que existem pessoas presas eternamente numa forma negativa, nos levaria novamente a um problema implícito do ponto de vista filosófico. A questão da justiça universal. Se nós estamos imaginando um Deus para este universo, os Vedas afirmam que ele existe. Se este universo mantém a existência através de leis perfeitas, assim como aquelas que são analisadas pela ciência, se estas leis da perfeição incluem misericórdia, bondade, justiça, relativas à inteligência divina, assim como nós podemos deduzi-las das leis da física e das equações matemáticas, jamais 2 mais 2 resulta num número injusto. 4 é a resposta perfeita. E assim se manifesta a matemática ao nosso redor. Nenhum corpo consegue burlar as leis da física. Muito bem. Se nós podemos enxergar a perfeição das leis deste universo, como poderíamos imaginar que uma manifestação demoníaca esteja presa neste aspecto negativo para todo sempre? Que erro poderia justificar tamanha desdita? A hipótese afirma, aqueles que imaginam, que existam demônios presos num determinado nível de realidade, que estes seres tenham sido humanos precedentemente. E que hoje eles estejam presos na forma demoníaca para sempre. Que erro comete um humano para que ele jamais mereça misericórdia? Para que ele não possa nunca ser perdoado? Existem erros terríveis, karmas pesados dentro da realidade material, é fato. Mas a condenação eterna necessariamente soa relacionada a um Deus caprichoso e cruel. Os Vedas afirmam que a pessoa do infinito é o sol da misericórdia imotivada. Deus jorra uma bondade, uma positividade, um ensinamento eterno através da sua misericórdia infinita. E que, portanto, apesar de punir o homem através do seu próprio karma, através do fruto de suas ações inconsequentes, a chance de compreender Deus não pode terminar, não pode ser bloqueada para nenhuma alma viva. Não existe crime capaz de corresponder a uma prisão perpétua, nem na natureza humana. Os homens que são presos desta maneira, mais cedo ou mais tarde morrem e passam para um outro nível de realidade, como nós entendemos através dos Vedas. Se o homem é capaz dessa injustiça, o universo não. As leis do cosmos, não. Não existe um erro capaz de justificar tamanha desdita, tamanha desgraça para um átomo da consciência, explicam os Vedas. Aqueles que imaginam lugares
finais sem hipóteses de redenção, mais uma vez desenham uma máquina imperfeita. Se Gödel tem razão e Deus possui todas as qualidades possíveis, e a misericórdia é uma das qualidades possíveis, Deus é necessariamente misericordioso. Portanto, a hipótese de que almas negativas influenciam os homens, apesar de ser plausível, só indicam um mecanismo justo, em sintonia com as leis do universo, se este mecanismo prevê para estes seres negativos um aspecto temporário, uma encarnação com começo, meio e fim, assim como a nossa. Deus não pode faltar em justiça, perfeição e todas as qualidades positivas, dentre as quais a misericórdia imotivada do não-nascido Shri Krishna Govinda, a pessoa do infinito, descrita nas páginas dos Vedas, como aquele que possui as 6 opulências, as 64 qualidades divinas, dentre as quais a doçura infinita com a qual ele nos acolhe nestas bolhas feitas de tempo e espaço. Incontáveis vezes, até que finalmente tenhamos a chance de aprender a amá-lo de forma perfeita e irreversível, através das nossas sucessivas e incontáveis vidas. Vamos agora passar à leitura do Bhagavad Gita antes de terminar a nossa aula. Repito a todos que fazemos aulas gratuitas do Bhagavad Gita e que esta é a forma que as Escrituras aconselham em relação ao estudo da espiritualidade. Nenhum mestre que cobra por conhecimento védico ou por conhecimento espiritual deve ou pode ser levado a sério, pois isto é patrimônio do homem, patrimônio da consciência humana. Vou abrir o Bhagavad Gita no 2º capítulo e no verso 11, onde Krishna diz: os sábios não se lamentam nem pelos vivos e nem pelos mortos, pois nunca houve um tempo em que você, eu ou todos esses outros seres não existissem. Assim como existimos no presente, existimos no passado e continuaremos a existir no futuro. Do mesmo modo que a entidade viva passa pelas mudanças corporais da infância, juventude e velhice, similarmente ela obtém outro corpo no momento da morte. O sábio não se confunde com tal fato. O verso 14 diz: a ocupação dos sentidos materiais com seus objetos produz no corpo as sensações de frio, calor, prazer, dor. Mas estas sensações são temporárias. Elas vêm e vão. Portanto, devemos aprender a tolerar o que os sentidos percebem. O homem sábio, que permanece equilibrado no prazer e na dor, não se deixa perturbar pelas experiências dos sentidos. Ele é o único qualificado para a imortalidade. Aquilo que é destrutível, como o corpo material mutável e os seus fenômenos associados, não possui existência eterna. Aquilo que é imperecível, eterno, a alma não é destruída e nem muda. A natureza de cada um foi compreendida pelos videntes da verdade, e assim ela foi descrita. O corpo é perecível, a alma é imortal. Krishna continua a explicar. E o verso 17 diz: saiba que a alma, pela qual o corpo inteiro é permeado, é indestrutível. Portanto, ninguém pode destruir a alma imaterial.
É dito que a alma é eterna, indestrutível e imensurável. Somente os corpos físicos estão sujeitos à destruição. Aqueles que pensam que a alma mata e aqueles que acreditam que ela pode ser morta ignoram sua verdadeira natureza, pois a alma nem mata, nem nunca pode ser morta. Ela não foi e nem será criada, pois é não nascida e eterna, é sempre jovem e ainda assim antiga. Não pode ser destruída quando o corpo é destruído. Sabendo que a alma é indestrutível, eterna, não nascida e imutável, como pode uma pessoa matar ou causar a morte de alguém? Assim como a pessoa aceita roupas novas, descartando as velhas e gastas, similarmente, continua explicando Shri Krishna Govinda nas páginas do Bhagavad Gita. Similarmente, a alma continua a adotar corpos novos, abandonando os que são velhos e inúteis. Armas não podem perfurar a alma. O fogo não pode queimar a alma. E a água não pode molhá-la. O vento não pode secá-la. É dito que a alma é indivisível e não pode ser queimada, molhada ou seca. Ela é eterna, alcança todos os planos e, mesmo assim, permanece imutável, imóvel e sempre presente. Ela é imperceptível, inconcebível, intransformável pela ação dos 6 tipos de transformações que atingem o corpo. O nascimento, a existência material, o crescimento, a maturidade, a diminuição física e a destruição do corpo. Estes são, segundo Krishna, os 6 tipos de transformações que atravessam o corpo, os corpos materiais. E ele assim continua. Portanto, sabendo que essa é a natureza da alma, não há razão para que o homem se lamente por ela. Mesmo se você pensar que a alma está perpetuamente sujeita ao nascimento e à morte, ainda assim você não tem motivo para reclamar ou se lamentar. Pois para quem nasce a morte é certa e quem morre deve nascer para submeter-se às reações de suas ações anteriores, à lei do karma. Uma vez que todas as entidades vivas estão imanifestas antes de nascer, manifestas entre o nascimento e a morte, e novamente imanifestas na morte seguinte. Por que lamentarmos-nos por elas? E agora Krishna fala sobre os diferentes níveis de percepção em relação à alma. O verso 29 do 2º capítulo do Bhagavad Gita. Alguns entendem a alma como algo misterioso, como algo surpreendente, como algo assombroso, como algo metafísico. Outros descrevem a alma como assombrosa. Falam sobre a alma. Há pessoas que ouvem falar da alma como sendo algo misterioso, surpreendente, assombroso. Enquanto a maioria, mesmo depois de ter ouvido falar sobre ela, não consegue compreender que ela existe. Krishna está, então, dividindo o mundo. Quem são os cientistas? Quem somos nós? Quem são as pessoas ao nosso redor? Alguns ouvem falar sobre a alma e não conseguem compreender que ela existe. Outros
descrevem a alma como algo surpreendente, mas não têm realização do que ela significa. Poucos sábios autos realizados consideram perfeitamente a alma como algo misterioso e superior ao universo material. A partícula não material, o átomo da consciência, o eu que dentro de vocês está neste momento entendendo esta aula, é a Atma, a Jiva, em sânscrito. A ânima, a capacidade de entender a vida, o eu, dentro de cada um de nós. Que os sábios entendem como sendo algo surpreendente. Sim, Deus é surpreendente. Sim, a alma é surpreendente, a consciência é surpreendente. Nós não podemos prová-la cientificamente, mas podemos experimentar os seus efeitos. A compreensão do mundo, a compreensão do milagre da existência, o fato de que tudo está acontecendo, né, é extremamente forte, né, surpreendente, assustador. Esta é a característica da espiritualidade, a manifestação, a existência, a consciência dentro do fenômeno do mundo, dentro do fenômeno material, que muitos não conseguem compreender e que pouquíssimos conseguem realizar. A alma que habita o corpo de todos os seres é eterna, continua Krishna, e não pode ser morta. Portanto, você não precisa se lamentar por ninguém. Neste momento, nós vamos ler também uma passagem do Srimad Bhagavatam. Já dissemos, e vamos repetir, que o Srimad Bhagavatam explica a teoria da relatividade, o fato de que diferentes espaços dentro do universo material correspondem a diferentes gradações, a diferentes mensurações de tempo. O tempo não é igual na Terra, assim como ele é na mais alta estrela deste universo. O mesmo Purana, o Purana da devoção a Deus, o Srimad Bhagavatam, traz um depoimento da entidade viva. De acordo com os resultados de minhas atividades passadas, eu, o ser vivo, transmigro de um corpo a outro, às vezes indo às espécies dos semideuses, às vezes às entidades demoníacas, às vezes às espécies dos animais inferiores, às vezes aos vegetais, às vezes às espécies humanas. Portanto, em qual nascimento? Estes foram minha mãe e meu pai. Ninguém é de fato minha mãe e pai. Neste universo material que segue em frente parecendo um rio que arrasta a entidade viva, todas as pessoas se tornam amigos, parentes ou inimigos no decorrer do tempo eterno. A entidade viva, como resultado kármico de suas atividades, vaga por todo o cosmos, sendo injetada por diferentes pais, em diferentes corpos, em diferentes espécies de vida. Srimad Bhagavatam, canto 6, capítulo 16. E o depoimento continua revelando algo bastante interessante sobre a personalidade deste infinito, Deus. O mantra seguinte diz: o Senhor Supremo, a razão da causa e do efeito,
Não se sujeita, porém, à felicidade ou à infelicidade consequentes às ações kármicas. Não se lhe impõe aceitar um corpo material, e como possui corpo, forma e personificação espiritual, ele é neutro. As entidades vivas, sendo partes integrantes do Senhor, possuem suas qualidades em proporções diminutas. Portanto, ninguém deve se deixar afetar pela lamentação da morte. Eu imagino que o mesmo efeito surpreendente, né, que as palavras do Bhagavad Gita ou do Srimad Bhagavatam causam em mim, possam causar em vocês. Ninguém fala desta maneira. Esta é a cifra única do conhecimento védico, que vai muito além da poesia e que faz encaixar a ciência em perfeitas ondas, em linhas concomitantes, paralelas, geométricas, ao centro do infinito e à concepção espiritual da vida, a concepção dos significados desta manifestação material. Este é o objetivo da literatura védica. As conclusões perfeitas dos Vedas falam da relação íntima da alma individual e da suprema personalidade de Deus, como veremos em outras aulas. Agradeço a atenção de todos aqueles que ouviram esta aula, mas sobretudo presto as minhas mais humildes reverências aos elevados Vaishnavas, filósofos, gurus e mestres, que possuem conhecimento realizado sobre a existência e sobre o oceano da inteligência infinita, Shri Krishna Govinda, Deus, com o seguinte mantra em sânscrito: Vanchakalpatarubhyascha, Kripa Sindubhya eva cha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha.